O Skinwalker, ele vem pra te matar, né? Ele vem pra acabar com você, né? Quando ele olha pro lado, assim, o bicho tá pulando pra outro telhado e some. Salve rapaziada, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Dudu Voltolini, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, rapaziada. Hoje é um vídeo muito especial aqui no canal, eu vou entrevistar o Daniel Pires, cara. Isso aí mesmo, rapaziada, aquele do TikTok, o Lenda TV. Mano, eu tô muito feliz, rapaziada. E o vídeo de hoje vai ser 5 casos mais assustadores contados por Daniel Pires. Agora, rapaziada, ele tá lá em cima gravando uns vídeos com um clone, mas assim que ele chegar, a gente já vai iniciar esse vídeo. Já antes de começar, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e também me seguir lá no Instagram, rapaziada, que a gente tá rumo a 10 mil seguidores. Então eu tô deixando o link direto aqui na descrição, me segue lá. Então já chega de enrolação e bora pra esse vídeo aí. Então, rapaziada, agora a gente tá aqui, ó, com o monstro aí, ó, Daniel Pires. O monstro, né? O monstro. Monstro aqueles, né? Prazer, cara. Obrigado, Dudu. Imagina, obrigado. Cara, é muito bom te ter aí presente no canal do Dudu Voltolini, cara. Prazer é meu. Parabéns pelos 5 milhões, rapaziada, ele bateu 5 milhões lá no TikTok. Ontem, agora, né? Agora a mão completa, né? Agora mão completa. Ontem 5 milhões, cada dele é 1 milhão. Aqueles, É isso, né? aí, é muita gente, cara. Muita gente, mas obrigado aí pelo convite. E é isso, é história de terror, né? Adoro história de terror. É, cara, e eu vi que lá no teu TikTok tem muitas histórias tem. Bizarras, né, cara? Todo dia. Eu até história. separei aqui que o vídeo de hoje vão ser 5 histórias. Tá. 5 histórias que eu vou querer saber aí, que tu me conte aí pro pessoal, né? Uhum. A primeira, cara, que eu vi lá é sobre aquele gigante, cara. O que é aquilo? Cara, isso aí foi uma coisa que viralizou muito no TikTok, essa história do gigante, né? Um cara lá no Canadá, um dia ele tava numa rodovia famosa lá do Canadá, conhecida, tipo uma paulista aqui do Brasil, sim, de sim. São Paulo, assim, né? Do Brasil, aqui de São Paulo. E aí ele vê em cima de uma montanha como se fosse uma pessoa muito grande, né? Uma pessoa... Ele consegue ver direitinho essa pessoa. Sim. Só que você para pra pensar numa questão de proporção, se você olhar a montanha longe... A pessoa você nem consegue ver uma pessoa, né, a olho nu na montanha. E aí ele viu aquilo e ele começou a gravar, ele começou a falar, nossa, o que é aquilo? Né? Será um gigante? Parece um gigante, começou a brincar. E aí o vídeo dele bateu 13 milhões de visualizações. 13 milhões, né? Eu vi. Bateu 13 milhões de visualizações e a galera começou a pedir mais. Cara, volta lá, grava mais e tal, eu quero saber o que tá acontecendo. E aí esse cara começou a voltar e gravar mais da atualização. Aí algumas pessoas falaram que era torre de energia, eu vi, de antena de comunicação, antena não sei do que. Só que aí o grande problema é que esse cara começou a dizer que a CIA estava atrás dele. Ele começou a mostrar que ele estava sendo perseguido. Então, por exemplo, ele mostrava que tinha um carro preto na frente da casa dele de madrugada. E aí quando ele ia pra cima, quem são vocês? O carro ia embora. O carro corria. Cara. Ele começou a dizer que a CIA estava atrás dele, que umas pessoas na casa dele ficavam olhando ele de longe e tal. Só que aí o pior de tudo, Dudu, é que esse cara faleceu. Depois de um tempo, ele sumiu. Ele falou, ele gravou um vídeo falando, gente, me ajudem, eu tô sendo perseguido pela CIA e tal. E esse cara morre. Aí sai o obituário dele num site norte-americano lá. A família, né? Amamos você, amor da sua esposa, da sua mãe e tal. E aí ele simplesmente some. Ele para de gravar vídeos. E até hoje, o último vídeo dele é ele falando que ele estava sendo perseguido e ele sumiu. E aí começou a aumentar a especulação de que... Criou a teoria que ele foi meio que apagado, né? O pessoal fala que ele foi apagado. Algumas pessoas falam que não, que ele já sofria de depressão, né? Mas a família dele não quer falar. Inclusive a esposa dele faz alguns vídeos na internet e a galera fica cobrando uma resposta dela. Sim. É o Andy Capt, né? O arroba dele. Quando ele começou, ele tava com 30 e poucos mil, era bem 30 pouco. mil? Então o cara viralizou com esse... E aí ele foi subindo. Agora ele tá com 300 mil, mas é uma coisa meio bizarra, né? Porque o cara tá morto, né? Tá com 300 mil, mas não tá mais aí. Não tá mais aqui, né? E aí, infelizmente, ele tinha minha idade, 37 anos. Nossa, cara, um cara novo, né? Muito novo, obrigado pelo novo. Então, cara, outra história que também eu achei bem bizarra, assim, é daquele Padre Pio. Eu vi que foi mais recente agora que tu postou, né? Cara, o Padre Pio, na verdade, ele é considerado santo pra Igreja Católica, né? Eu fui católico durante muito tempo. Mas eu sempre, na época de grupo de jovens e tal, a gente ouvia falar do Padre Pio como histórias meio proibidonas, assim. Por que história proibidonas? Porque a gente era muito novo, mas
o que se falava é que o Padre Pio, ele sofria as chagas de Cristo, que são chamados de estigmas. O que é os estigmas? Jesus, quando ele foi ser crucificado, ele foi pregado no pulso, né? Nas mãos, foi pregado nos pés, ele colocou as coroas de espinho na cabeça dele, e as chicotadas, e a lança que entrou aqui para ver se ele estava morto. Então são 5 estigmas. A Igreja Católica acredita que pessoas muito santas recebem os estigmas de Cristo, que é o quê? As chagas dele. Então, por exemplo, Jesus foi preso na mão, pessoas muito santas recebem na mão, o Padre Pio recebia, as mãos dele começavam a sangrar. Pois é, isso que eu achei mais... Isso é uma coisa totalmente sobrenatural. E aí ele recebia, então falava que ele recebia os estigmas de Cristo. Cristo se aproximava tão perto dele, isso segundo a fé, tá? Sim. Chegava tão perto dele que ele recebia o sofrimento de Cristo. A mão dele sangrava, o lado dele sangrava. Então tem missa que ele tá fazendo, que ele tá levantando assim, você vê a mão sangrando, cara, você vê o lado... durante a missa? Durante a missa, e na Itália, ele era italiano. Só que aí diziam que o seguinte, que o Padre Pio, ele tinha provações muito grandes com o demônio. Essas histórias que contavam que ele lutava fisicamente com o demônio. Ele sonhava com o demônio fazendo tentações para ele. Então o demônio aparecia para ele como uma mulher toda sedutora, né? Porque os padres não podem ter relações sexuais. Aparecia para ele como uma mulher toda sedutora e depois se transformava num bicho horrível. Ele tinha visões frequentes do demônio como um cão monstruoso, é a maneira que ele falava, né? A maneira que ele descrevia. Ele contou uma vez que ele estava no quarto dele, era uma noite de verão, estava calor, e aí ele ouve passos no quarto do lado. E do lado tem um outro padre chamado Padre Anastácio. Eles chamavam de frade, né, na época. E aí ele pensa com ele, o Padre Anastácio não tá conseguindo dormir, porque tá muito calor. Vou abrir a janela para tentar chamar ele pela outra, falar para ele vir pro meu quarto pra gente rezar junto, né? E aí na hora que ele abre a janela dele, que ele vê o parapeito do quarto do Padre Anastácio, ele vê um cão monstruoso, que ele vê a forma de uma pessoa, mas sabe o formato de gárgula? Sim, assim, sim. E aí esse cão olha para ele, com um rosto de um cachorro muito medonho, e pula pra janela dele. E nessa hora ele se joga na cama em formato de cruz, assim, de bruço, e começa a invocar Jesus. Tipo, Jesus. Sim. E aí ele vê que o bicho vai entrando no quarto dele, e aí, essa parte é bizarra. O bicho fala pra ele, é esse aqui. Nossa senhora, chega. E aí arrepia, a história do Padre Pio é incrível. E aí ele começa a invocar Jesus. Quando ele olha pro lado, assim, o bicho tá pulando pra outro telhado e some. Mano! Não pode, nem pensei em efeito sonoro, cara, olha aí. Aí, ó, tá vendo? Falar do demônio, essas coisas, véio. Falar dos demônios. As camas do Padre Pio, no outro dia, depois das lutas, amanheciam retorcidas. Eram camas de ferro, então aparecia. Então você imagina a força que fazia. Força. E ele acordava machucado, né? Por isso que falam que ele... E uma coisa curiosa do Padre Pio, o Padre Pio rende. Uma coisa curiosa do Padre Pio é que o corpo dele está embalsamado. O corpo dele está exposto em uma igreja lá na Itália. O corpo dele é mostrado para as pessoas, ele morto, cara. assim. Cara, outra história que eu vi lá, e é uma história bem famosa, um conto bem famoso do corpo seco. Corpo seco. O corpo seco é uma maldição, né? Tem algumas regiões do Brasil que o corpo seco apareceu, mas o corpo seco ele é como se fosse uma maldição. Qual é a maior dádiva da vida? Nossa mãe. Dizem que o corpo seco é uma maldição que caía sobre um homem que agredia a própria mãe. E quando ele morre, a terra do cemitério cospe ele, cospe o corpo dele. E ele volta todo seco, com os ossos à mostra mesmo, assim. Sim. Não magro, tem a carne saindo, porque ele tá meio putrefato também. E aí dizem que ele aparece nas estradas pra sugar o sangue da gente. Pra pedir uma missa pra gente, pra rezar pra ele conseguir ao menos ser enterrado. Porque o corpo seco ele é rejeitado até pelo próprio inferno, né? Até pelo inferno, eu ouvi sobre isso. Então é uma maldição de uma pessoa muito ruim, né, cara? Aí é o corpo seco. Não se liberta, né? Porque falam que a pior maldição da vida é quando você não morre. Vai passando, vai vendo todas as pessoas que você ama vão morrendo, os seus povos vão morrendo e você vai ficando vivo. E essa lenda do corpo seco é a maldição dele. É viver pra sempre daquele jeito. E agora, pras duas últimas, o do Skinwalker. Eu vi que foi bem falado na internet, né, cara? Rodava o TikTok, era só isso. O Skinwalker é outra entidade que viralizou no TikTok. Inclusive a Ana Voici, que disse que estava sendo possuída por que estava correndo atrás dela. A gente fez um ritual lá na minha casa pra tentar tirar. Falam que ele consegue se transformar em animais. Sim, eu vi. O seu animal de estimação. Eu acho um pouco perigoso essa lenda, porque a galera pode... tá com o meu animal, vou matar ele. Então, eu também pensei sobre isso.
Mas o que eles contam é que você vê que não é o seu bichinho porque ele começa a ter um comportamento estranho pra te enganar, pra chegar perto de você, né? Sim. Pra te possuir e tal. Também ele pode se transformar em você mesmo, né? Sim, pois é. Até a voz, né? Até a voz, tudo. Você é a mesma coisa que a gente tá aqui. Imagina que bizarro. A gente tá aqui contando, aí vê você vindo ali, ó. O Skinwalker, ele vem pra te matar, né? Ele vem pra acabar com você, né? Então, essa entidade que viralizou recentemente no TikTok. Lá. E eu vi muitos vídeos, assim, de pessoas, seres humanos mesmo, vindo correndo atrás, assim. Do nada, não tem nada aberto, o cara entra por trás da casa, cara. Meu Deus do céu, é bizarro. A entidade, né? Ela se materializa e começa a vir pra cima, assim. E tem o Doppelganger também, que é uma coisa tão bizarra como o Skinwalker, que é o Doppelganger. O Doppelganger é uma cópia sua. É uma cópia nossa, assim. Tipo, falam que se a gente encontrar o nosso Doppelganger, um de nós vai morrer. Tem um conto do Edgar Allan Poe, que ele conta que uma menininha tava um dia colhendo flores e tal, e aí na hora que ela vai pegar uma das flores, uma mão igual a dela, só que mais branca que a dela, vem e encosta a mão nela assim. Quando ela olha, é ela mesma, aí ela, tipo, só dá um oi assim, e ela já chega em casa com febre e ela fala, mamãe, eu encontrei comigo mesma no jardim. E aí ela morre no outro dia, porque ela encontrou com o lado mal dela, né? E aí o lado mal pega a tua vida. Então, por exemplo, você falou que tem uma noiva, então, por exemplo, como se ele te matasse e aí chegasse na tua noiva e falasse, agora eu acabei com ele. Eu sou. Eu troquei de lugar com ele. E, tipo, todo mundo percebe que não é você. Cara, já pensou? Pensou chegar em casa com a minha mãe e me ver lá, outro Daniel, já não basta um, né? É complicado. E por último, agora, foi, eu acho, a história que tu viralizou mesmo ali, que foi do Sete Além, né? Sete Além. Cara, Sete Além é uma coisa bizarra, porque Sete Além é um universo paralelo e muita gente diz que quase foi pra lá. Inclusive, falam que acender fogueiras leva a gente pra Sete Além. Então, você cai dentro dele, é um universo paralelo. E ele começou com o Luciano Milici, que é meu amigo, inclusive. O Luciano conta que nos anos 90 ele pegou um ônibus e a galera começou a pedir pra ele descer do ônibus. Você não vai pra Sete Além, esse ônibus vai pra Sete Além, desce agora. E ele desce, sem entender o que estava acontecendo. Passam alguns anos, acho que uns 10 anos. Lembra do Orkut? Ele faz uma comunidade no Orkut e fala, cara, aconteceu isso, o pessoal ficou falando de Sete Além, que estranho, tal. Aí uma galera começou a falar, meu, eu quase fui pra Sete Além. A minha avó, quando eu era pequena, falava de Sete Além. Sete Além é um lugar estranho, é um lugar que não sei o quê. E aí começou a criar uma comunidade enorme falando de pessoas que já foram pra Sete Além, não é bizarro? Sim, é muito bizarro, cara. Eu achei bem interessante essa história. Essa é a história do Luciano. Ele passou por essa história. Ele aconteceu com ele. E aí Sete Além é exatamente isso. A galera fala que é um outro universo paralelo, assim. Igual eu te falei, como se a gente agora levantasse aqui e estivesse em outro lugar. Eu tava na casa do clone, não tô mais, entendeu? Aí você demora um tempo pra achar a saída. E dizem que tem gente que se perde por lá e não volta, né? Tem uma história de uma menininha que eu gosto muito, que ela tava... o pai dela busca ela pra ir pra festa, e ela vai descendo as escadas na frente do apartamento, assim, sabe? Correndo. Quando ela volta, ela já não tá mais no apartamento, ela não consegue mais voltar, não tem fim. Nossa. Já entrou em e as pessoas conseguem voltar? Então, falam que conseguem, mas assim, segundo o que o Luciano Milici contou, que tem alguns moradores que eles sabem que você não é de lá. E eles começam a te falar, ó, você não é daqui, a saída é por ali, você tem que voltar de onde você veio, não sei o que, entendeu? Caraca. Então é isso, Daniel. Obrigado, Dudu. Cara. Gostou das histórias? Pô, o papo foi bom demais. Mas então é isso, rapaziada, ó. Segue ele lá no TikTok, ó. Daniel Pires, Pires Lenda, né? Dan Pires Lenda você me encontra, o Daniel Pires você vai me encontrar lá. No Insta também, rapaziada, segue ele lá, vou estar deixando na descrição. O Bololô tá aí, ó, obrigado Bololô, por fazer esse vídeo aí pra gente. Não sei se ficou bom, show de bola, cara. Mas eu tentei, top demais. Brigadão mesmo, cara. Valeu, Dudu, obrigado e sucesso pra você aí no seu canal. Obrigado. E vamos gravar mais vezes juntos. Vamos, sucesso aí pra gente também, né, cara, que venha 10 milhões agora. 10 milhões agora. E é isso aí, valeu. Rapaziada. Valeu.